Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Amém, irmãos? Pode sentar, tome o seu assento em nome de Jesus. Queridos, nesta noite o Senhor tem preparado uma palavra de muita precisão, de muita valia para nós que estamos aqui na casa do Senhor, para cultuarmos, glorificarmos, adorar a Deus na beleza da sua santidade. E falando com Deus, pedindo a Deus uma orientação, uma palavra para nós proferir para a igreja, o Espírito Santo de Deus, do Senhor, colocou uma palavra no meu coração. Nós temos aqui uma palavra no livro do profeta maior, do profeta Daniel. Quando nós falamos profeta maior, dentro da teologia, não é porque um profeta era maior e o outro era mais baixo de estatura ou em termos fisiológicos. Não. Quando dentro da teologia estamos classificados, divididos, separados entre profetas maiores e os profetas menores, está dizendo em tempo, em termos que eles exerceram o seu ministério e pela quantidade literária dos seus escritos. Por exemplo, se você ler a Bíblia no livro de Sofonias, aleluia, ele está classificado, dividido e separado entre os profetas menores. Menores porque, por causa do tempo que eles foram chamados para uma obra específica pelo próprio Deus. O livro de Sofonias só tem 3 capítulos. É por isso que nós nomeamos entre profetas menores. Já se você for ler a Bíblia no livro de Isaías, o profeta maior, ele tem 66 livros. Então é esse motivo, é essa razão que nós nomeamos entre profetas maiores e entre profetas menores. E meditando no capítulo de número 3, e esses versículos que nós acabamos de proferir, para nós entender a veracidade, o porquê, a razão de surgir o capítulo de número 3, é interessante nós examinar o capítulo ou o seu contexto anteriores, pois os capítulos anteriores é que nos dará a informação do capítulo de número 3. Nós temos no capítulo de número 2 o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e diz a Bíblia que ele teve um sonho, e aonde a sua alma se angustiou, aonde a sua alma se entristeceu, ficou atônito, e ele queria, porque queria uma interpretação do sonho que ele sonhou. Então o sono foi embora, não conseguia dormir, então ele rolava da cama para lá, rolava do outro lado, e não conseguia entender qual era o objetivo daquele sonho. Então diz a Bíblia que ele deu uma ordem para que se apresentassem em sua presença os sábios da Babilônia. Então se apresentaram os sábios, os astrólogos, os adivinhadores, caldeus, os astrólogos da época, e se apresentaram na sua presença.
fazendo trabalho